clima. Não tá fácil o negócio aqui, viu? Tá meio estranho, tudo né? estranho, mas vamos lá. Vamos começar o programa de hoje dizendo a vocês o seguinte, que nós temos várias, milhares, trilhares de redes sociais e tudo mais para vocês nos encontrarem caso queiram, né? E repetindo uma piada de um grande amigo nosso, comediante, se você quiser me seguir, minha Kombi tá ali na frente. É isso? Pronto. Engraçado. É muito boa. O Instagram, você sabe que o Instagram da gente é facinho, chama Tudo Acaba em Pizza TV. Aliás, por falar em Instagram, vou falar do Facebook também. Fale. Facebook aqui, para essa câmera, tudo acaba em Pizza Chef TV. Eu tenho que ler aqui, porque eu não decorei ainda. Gente, o Japa não consegue decorar o nome do programa. Vocês Vocês Qual estão é o canal do entendendo? YouTube, Daniel? Canal no YouTube, Tudo Acaba em Pizza. Caso você não esteja aí sem fazer nada, também quiser mandar um WhatsApp, manda. tá aí, ó, 11 991 36 3935. Repita. 991363935. E para começar o programa de hoje muito bem, nós vamos falar, obviamente, de política, só que o Japa queria cantar pra gente uma música referente à política. Foca nele. Oh, 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 alegria, alegria. Péssimo. Alegria. Corta pra mim. Alegria. Chega. Gente, Alegria. a alegria do Japa pra falar da Muito política alegre. do nosso país. Mas tá triste o negócio. Tá também, feio. gente. Tá complicado. Tá feio demais, tá chato. A gente consegue dar conta, as notícias se atualizam, a gente fica velho, né? A gente fica velho. Impressionante. Eu não decoro os nomes das pessoas que estão indo pra cadeia, eu já esqueci. Eu não sei se é Lava Jato, se é Chuca, eu não sei mais o que é. Leva já. Leva Jato. Ó, Coisa muito então assim, o estranha. que a gente decidiu fazer no programa? A gente vai falar sobre as notícias da semana, vai ter política também, Vai mas a gente ter. vai falar de alguns assuntos que não estão na grande mídia. Entendeu? Isso é interessante. Porque você já vai estar de saco cheio de ouvir tanta coisa aí. Então, atendendo o Japa nessa alegria toda quando se fala de política, a gente vai falar de política, mas de assuntos que não estão tão aí em evidência na mídia. Na alta mídia. Exatamente. No menu. No menu. Vamos Aliás, começar? não pode falar em um menu, né? Hã? Não pode falar em um menu mais. Não Menu pode não? falar? Tá. Não Mas pode? pelado, Não, eu mas... estou no restaurante agora, no MASP esses dias. Eu abri o cardápio e falei, gente, eu queria ver o menu aqui, gente. não Ei, deixa, não você tá rolou, brincando. não rolou, não rolou. Gente, vocês têm que É pegar dos essa piores. piada. Aliás, É muito boa. O MASP agora está com uma exposição sobre história da sexualidade. Verdade. Né? Isso é Inclusive ótimo. para maiores de 18 anos, devido a toda essa confusão que teve. Olha que coisa triste, Tem que né? limitar as Que coisa coisas. Mas triste. vamos lá começar o programa de hoje falando sobre mais uma coisa polêmica. Lá O vem. que significa? Caiu na mão do STF agora decidir se doação de sangue doação de sangue de homossexuais vai ser ou não proibido. Por quê? O Ministério da Saúde, ele introduziu uma norma que, na prática, na verdade, ela inviabiliza a doação de sangue entre homens sexuais com a justificativa de reduzir o risco de contaminação por HIV em uma transfusão. Mas como é que a pessoa vai saber? É tão idiota. O conceito todo é idiota, né? É uma coisa tão É porque a gente entra enlouquecedora. nessa situação. É uma discriminação ou não? Por quê? Hoje em dia é assim. O homem heterossexual que teve uma relação na noite anterior com uma mulher e no dia seguinte for lá e porque é feito todo um questionamento. Você assina um questionário, preenche um questionário. Você teve uma relação sexual com uma mulher ontem, ok, você pode fazer uma doação de sangue. Agora, se um homossexual for lá e falar, olha, eu tive uma relação homossexual ontem à noite, então, meu amor, daqui 12 meses você volta. Esse é o muito prazo. estranho. Isso tá na mão do STF decidir nessa semana se continua ou não. Agora, aquilo que a gente já falou, para você doar sangue, você faz um exame de sangue. Entendeu? Então, assim, tudo claro que, obviamente, se você está contaminado com HIV, óbvio, mas você pode estar com uma anemia, diabetes, um monte de doença que passa pelos. Que implica o resultado de um exame, também vai ser proibido? Por isso que eu Homossexuais, diabéticos e anêmicos não podem? Eu não estou entendendo qual que é a lei. Então, porque assim, quando você doa o sangue, é feito um exame do sangue que você doou para saber se você é apto àquele sangue da sequência Exatamente. ou não. Então, mas por que barrar, então, o homossexual nessa situação? Isso eu não consigo entender. Eu acho discriminatório, assim, porque ninguém tem nada a ver com a tua vida pessoal, é muito estranho. É a mesma maneira quando você tem doação,
processos de doação de crianças, por exemplo, né? Para adoção de crianças, desculpa. A linha já é sempre muito difícil você adotar uma criança, um casal heterossexual. Um casal homossexual, impossível, muito mais difícil ainda. Aí você fica pensando, o homossexual está tentando adotar uma criança que um casal heterossexual abandonou. Então, assim, a gente cria situações para impedir uma coisa que, na teoria, é do bem. É uma atitude positiva. Né? Um homossexual que se dispõe a doar sangue é uma atitude positiva. Por que eu vou criar tantas restrições a isso? Eu acho... ontem até estava num jantar e a discussão era essa. O aumento monstruoso da prostituição infantil. São crianças que estão abandonadas por alguém. Não é? Por alguém, que poderiam estar estudando, poderiam estar tendo uma vida mais digna. Exatamente. Não é do que essa, ou não que ser prostituta seja indigno. Mas para uma criança né? Com criança certeza. não pode. Deixa eu só terminar esse assunto aqui, cantando mais uma música, gente. Meu Deus Gostei dessa coisa. Ele bebeu ontem de muito saquê. Mas eles não querem o meu sangue, não querem o meu sangue, só o que eles estão afim. Olha! Nunca ouvi Também falar não tem dessa, ideia. não tem Dá ideia pra de você quem dar o seja. crédito dessa música? Cidade Negra. Olha, muito tá bom. politicamente correto. Nossa, o Japa tá surpreendendo. Tô ficando em choque, demais. juro por Deus. Eu acho que ele podia abandonar a carreira de comediante e virar cantor. E nunca mais subir num palco para contar piada. Nossa, parou, hein? Meu Deus. Ai, meu Deus. Temer dá desconto em multas ambientais. Você ficou sabendo disso? Eu não estava sabendo e agora eu tô sabendo melhor. Aliás, não estou sabendo de nada. Eu tô percebendo. Mas você Percebendo, canta, só mas você quer saber canta tão cantar, bem. de cantar. Você canta tão lindamente. A que não questão é a precisa. seguinte, o presidente Michel Temer assinou um decreto agora na semana passada que ele vai dar até 60% de desconto em multas por crime contra o ambiente. Então, assim, o perdão vai ser dado quando o infrator optar por converter a penalidade em serviços ambientais. Então, assim, entendi, eu comecei... Agora entendeu? você explica Assim, matematicamente. é que assim, na minha cabeça, a minha opinião é a seguinte, o que eu pensei. Vamos supor, o cara lá extrai madeira ilegal, aí ele pega e tem uma carga avaliada em 400 mil reais. Uau! Então ele recebe uma multa de 100 mil reais. Só que com essa lei absurda, esse decreto absurdo, ele vai poder pagar dessa multa só 40 mil reais, porque ele teve 60% de desconto. Ou seja, o cara teve 400 mil reais que ele arrecadou da natureza. Ele pagou uma multa de 40 mil reais, ele ainda está no lucro com 360 mil. É como se ele tivesse passado uma nota por serviço. Não é? Tipo, paguei uma nota só por serviço. Gente. Eu não consigo entender aonde eles conseguem chegar com tanto absurdo um atrás do outro. Eu também entendo, enquanto isso, os impostos da gente vão aumentando cada vez mais, né? Meu IPTU está estourando. Gente, o pessoal fala, porque ninguém vai bater... Pô, tô enrolada Panela, hoje. Panela, ninguém se justifica mais. Eu não posso mais não tem gastar mais panela pra bater. Mas assim, eu tenho a impressão que chega um momento que a pessoa fica, não aguento mais. Tô morrendo de preguiça, não tem mais o que fazer. O que a gente vai fazer? Vai bater panela, vai gritar. E eles sabem disso, hein? É por isso que eles estão montando em cima da gente. E você sabe quem que tá com o saco cheio? O Filipão. Você sabe dessa história? Você Por quê? sabe, né? Você não sabe da história? A Dani conta pra você. Não, essa semana não tô sabendo de nada, já falei. O Filipão, nosso grande Felipe Scolari, técnico do Palmeiras, técnico da seleção, técnico de um monte de time aí, que só pra mim interessa só esses dois que eu conheço. Meu Deus Ele vai esperar pra ver uma... Bom, primeiro que saiu aí na mídia que o governo Temer vai querer fazer uma propaganda aí nos próximos dias, em redes sociais e tudo mais, comparando o mandato Temer com o mandato Dilma. E o que está se dizendo por aí? Que vai ser utilizado, eu vou explicar, que vai ser utilizado a imagem do Filipão nessa campanha, no seguinte. Então, assim, eles querem fazer uma campanha inspirada na derrota do Brasil para a Alemanha por 7-1 na Copa do Mundo de 2014. Que lembrança boa. E ele vai destacar, o que vai ser destacado? A reviravolta do time depois da mudança do comando. Então, assim, a Dilma nessa propaganda vai ser comparada ao Felipão e o Temer ao Tite, que é o atual técnico da seleção brasileira. Isso é piada pronta. Não é? Muito. Então, assim,
O Filipão tá esperando as cenas dos próximos capítulos, porque se isso efetivamente acontecer, ele promete que vai entrar com um processo contra a União. Nada a ver, que Agora eu vou isso? te perguntar uma coisa, Dani, você que é uma pessoa que gosta tanto de futebol. Pô, mas também vão continuar com a piada e usando a imagem dele para fazer. Aí, talvez, eu acho que eu não sei se ele não tá. Se ele não tem alguma razão, tipo, eu não quero que Mas brigue é lógico comigo. que não, né? Manchar Agora, totalmente a carreira piada do fica cara. essa coisa, vou processar o Brasil, né? Quer dizer, Mas mas é uma piada pronta, gente. É uma piada pronta. Esse comparativo foi demais, né? Então vamos comparar o nosso querido Felipão ao Garrincha, então. Os dois são manés nesse caso. Né? os dois são mané, é impressionante. É verdade, É é verdade. verdade. Mas é engraçado, né? Ai, gente, que bobeira. Ainda Vamos lá. ainda bem que o Japa não cantou essa piada. porque É, eu- ainda bem que não veio nenhuma inspiração The Voice nele. Mas a próxima pode ser que venha. Alegria. Se ele tá Alegria. dando trevinhos Ah, aqui. tá. Vai, Japa, dessa notícia eu sei que você gosta de falar. Pode Oba. falar, que eu deixo você falar dela. Olha só o título, gente. Disco voador em Peruíbe. Ah, isso é Acredite maravilhoso. se quiser. Equipes da prefeitura e pesquisadores investigam um suposto pouso de um OVNI em Peruíbe, litoral de São Paulo. Moradores relataram terem visto uma luz em um terreno durante a madrugada e encontraram a vegetação amassada ao amanhecer. A área foi interditada pela prefeitura da cidade para análise. Nossa, eu Veja- fico imaginando que talvez 10 minutos antes um filho virou pro pai e falou: pai, posso brincar lá fora com a lanterna? Não é? Não pode ser. E quando o pai viu, ele estava arrancando um pedaço do jardim. Vai saber. Agora, eu te pergunto, o que esse pessoal tem contra, sei lá, Malibu, Ipanema, Peruíbe? Eu gosto de Peruíbe. Eu também gosto. Eu gosto de Peruíbe é tão Mas bonitinho. por que eles foram para Peruíbe? Não... Mas você sabe que há vários anos a cidade de Peruíbe ela tem despertado interesse nessa Os comunidade ufólogos. científica aí, né? Que no início de 2010, uma antiga administração lá de Peruíbe, ela até implantou no município o roteiro ufológico que passa por vários pontos bom, da cidade. então tá Então, certo. há anos atrás, assim, já teve também mais um caso de um objeto não identificado, Então, voador, pra- é um OVNI. roteiro. Peruíbe seria uma espécie de Exatamente. Paris para os UFOs. Patrocinado Tipo- pela CVC. Né? Exatamente. É bem com o E você pacote acredita, CVC. você acha que é possível que possa ter Acho. uma vida em outro planeta? Acho, e eu acho que é de uma arrogância monstruosa a gente achar que só nós estamos nesse universo. Acho muito arrogante isso. Acho que tem outras vidas, não sei se mais inteligentes, mais ignorantes, Ah, eu mas... acho que inteligente. Eu Você acho acha que tem vida após o casamento? Não? Pois é, não é? Isso é uma coisa que a gente não pode saber. Agora o que me chamou a atenção dessa Eu não casei, notícia ainda não sei. foi a vegetação amassada, gente. Acho que foi amassada, foi deschavada, né? Ah. I wanna love you. Pode ser. I wanna love Aí se vê tudo. Se vê OVNI, se vê tudo depois disso, né? O OVNI é objetos voadores não identificados jamaicanos, nesse caso, né? em formato de charuto. Existe um OVNI em formato Charuto, de charuto. sim. Beleza, nossa, gente, eu tô até... Eu não sei se Correndo existe aqui, né? OVNI em forma de charuto. Eu uma vez fumei um charuto que me fez ver OVNI. A lógica é essa. Mas eu acho que é o seguinte, eu imagino que realmente tem, assim, vidas em outros planetas e muito mais inteligentes, porque eles conseguiram chegar aqui antes de nós chegarmos lá, né? São vários os relatos. E dizem que todos esses relatos aí de extraterrestres, discos voadores e afins, são assuntos que são... guardados a 7 chaves, né? Porque Sim, claro, senão é vira perigoso. uma coisa nacional, um assustador, não é uma coisa... Nossa, a gente pelo já amor de teve Deus. várias vezes em Varginha, por exemplo, que é aquela história do ET de Varginha, e a cidade virou um ponto turístico, né? Ela se Inclusive, mantém tem em tem cima, uma né? estátua do disco voador. Sim, lá. ela se mantém em cima dessa história, Eu né? acho o seguinte, se uma exposição de arte com um homem nu causa todo o reboliço que teve aqui em São Paulo, imagina aparecer uma nave espacial, todo mundo sabendo. Nossa. um ETzão, Um ETzão. Um ETzão. Não é? Gente, depois dessa eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu vou tomar uma água, um café, pedir Vai. uma pizza. Pizza da família Luco. Pizza da família Luco, maravilhosa. Hoje vai ser de estrogonofe Ela com adora de uma estrogonofe. sobremesa. Opa, a sobremesa Opa, vai opa, ser opa. doce de leite Prime. Por quê? Já O falou melhor tudo. doce de leite do mundo. A gente volta já. Prime. Prime. Tudo de bom.
Voltamos. Ai, que susto, Daniela. É pra acordar você, esse povo gosta de ficar dormindo. Estamos de volta com Tudo Acaba em Pizza, que você encontra em todas as redes sociais. É só digitar lá Tudo Acaba em Pizza. Chega. É. Aliás, este break é mais curto que coice de porco, né? É verdade. Mas curto o que é? Coisa de porco. Porque porco tem Meu perninha Deus do céu, curtinha. curtinha, né? Gente, bom, já que a gente entrou nesse clima de coice, Olha. você sabe... E de porco. Deixa eu te falar uma coisa. De coice e de porco. Jape Mâncio de Dedé, Diego, todo mundo tá participando aqui. Vocês sabem qual que é o fetiche mais misterioso no Brasil? Ah, meu Deus. Existem do céu. vários. Vários? Existem vários. Bom, eu sei fetiches. porque eu li, né? Tá aqui escrito. Mas. Tem uma lista de vários fetiches, mas aquele que é top, qual que é, Japa? Eu acho que é aquela... ser pisado por saltos finos, Verdade. né? É? Tem homens que gostam disso, aquele salto bem fininho, sendo pisados, né? Inclusive nas Não é partes. essa. Não é isso. Não é esse da primeira linha. Você tem Eu um vou te qual falar você- uma coisa, eu gosto de ver um filme pornô gay. Nada me dá mais alegria que duas mulheres transando. Entendeu? Ó, Fiz uma piada, canta uma música. I wanna love. gente, o fetiche que é mais popular e também um mais envoltos a mistérios e tabus é o do corno. O que é o fetiche do corno? Como É o assim? cuckold. tem Cuckold. nome? Corrija aí Deus. pra mim se eu estiver falando inglês Cadê? errado. Cuckold. Cook Cold, nossa. Que é geralmente uma variação do menage masculino. É assim, é uma mulher e dois homens dividindo a mesma cama. Esse mas é não o o meu fetiche O meu é duas que mulheres. é o mais é o mais querido e benquisto aí. É o top. É o mais misterioso. E Daniela. deixa eu te falar, e tem ainda umas pitadas de submissão e humilhação que é consensual. E o que é mais atrai as pessoas, principalmente casais abertos a novas experiências. Então, só pra resumir, é um homem que contrata outro homem pra ter relações com a sua mulher. Tá. Beleza, Entendeu? agora eu vou É a te fazer dança do uma pergunta. machixe. É a dança do A dança do machixe. machixe. Agora É eu um pergunto homem- pra é um vocês homem no dois meio, que homem são pessoas adultas e Sim. bastante inteligentes. Você não acha que quando tem dois caras e uma mulher, sobra uma pegada em algum lugar que não era pra rolar? Que você não sabe onde é que Não vai é, parar, porque né? tá dois caras ali, daí chega uma hora que você fala, bom, a mulher tá aqui, tudo bem, rapaz? Não é, você acaba pegando alguma coisa errada ali, ou que não era a ideia original. Então, no fim, eu acho que acaba sendo uma coisa muito erotizante para todo mundo que está envolvido nessa situação. Eu não gosto, eu acho muito difícil já lidar com uma pessoa. Já é complicado. E mas na, acho na que minha envolve- idade eu mal consigo, eu rolo na cama e depois não consigo levantar. Acho que envolve também o voyeurismo, que o voyeurismo também é um fetiche. Então Sim, você né, de você olhar, olhar, o, né? o cara junto com Ah, a pera. sua esposa. Então, peraí, então eu não estou entendendo a história. Você é uma pessoa, eu chamo um casal para eu olhar. Você vai assistir. Ah, pensei que eram os três juntos. Não, você não vai participar. Você é o corno. Ah, então não tem você graça. é o- Não, é eu o quero nome ir é lá corno. pegar no que não é para pegar. Eu quero participar do negócio. Gente, falando, já que a gente tava falando de relacionamentos e assédio e afim e tudo mais, a gente falou muito a semana passada O Einstein. Isso. O Harvey Weinstein. Exato, o produtor lá de Hollywood, que né, foi aquela polêmica toda, que ele Horrível. assediava as atrizes, enfim. Como E se aí, não acontecesse isso Grande aqui no novidade. Brasil. em qualquer lugar que acontece, né? É verdade. E só que nessa semana que passou, teve uma história que chamou muito mais a atenção de um anti-assédio, que foi legal. né? Muito Foi legal. bem legal. Muito legal. Uma mulher, né? Uma jornalista. Uma se não me jornalista engano, foi entrevistar o David Schwimmer, o Ross, do Friends, e tava uma barulheira no saguão do hotel, não sei o que, eu disse, vamos fazer o seguinte, vamos pro meu quarto continuar a entrevista. Ela falou, claro. Oi. Só que ele falou, então eu quero que você chame mais alguém para subir junto com a gente, o que em inglês chama chaperone, né, uma pessoa que acompanhe, e foi fazer a entrevista dentro do quarto com a porta aberta, ou seja, tipo, não tá rolando nada aqui, minha filha, esquece, eu sou da Rachel até hoje. Acabou o filme, a coisa há 10 anos ainda é. Não, então, porque é complicado, é tudo isso. Eu acho que ele quis se precaver, né? Ou foi educado, Educado, né? Foi como educado. todo homem Deveria deve ser, também acho que tem que Exatamente. ser isso. Ele fez a proposta, olha, aqui tá muito barulhento, vamos lá pro meu quarto que é mais tranquilo pra eu passar a entrevista pra vocês. Foi Só profissional, que vai. chama mais uma pessoa e a gente deixa a porta aberta. Porque eu não profissa. quero nenhum, vai que a Rachel fique sabendo. E vou te falar uma coisa, teve uma época que eu estava numa determinada emissora de televisão que o diretor geral, ele recebia da seguinte maneira, se fosse homem, ficava a porta do escritório dele aberta, se fosse mulher, ele fechava.
Depois a gente descobriu que ele não fazia nada com as mulheres, porque, né, eu não gostava, mas tinha isso, ficava correndo pela emissora inteira de que ele comia todo mundo, né, porque ela falou que não era para falar a palavra comia, eu acabei falando. Ele mantinha relacionamentos que implicavam em penetração com várias atrizes, corria isso e não era com ninguém, porque ele só fechava a porta e ele fazia questão de ouvir trancar. Eu quero o assunto só entre nós dois. Não quero que ninguém nem chegue mais perto, nem tente ouvir, nem queira saber. Não é? Às vezes verdade. é isso e pronto. Ou pode ser outro lado da história, né? Pode ser pela porta dos fundos. Opa, Nossa pode ser, senhora, né? também. Tem outra situação. Vamos continuar ainda dentro desse assunto, que é sobre a atriz americana Alyssa Milano, né? Exatamente. Que ela fez uma campanha onde ela convidava as mulheres a escrever Me Too no Twitter, caso tenha sofrido Também algum tenham sofrido assédio sexual. Aham. Na verdade, essa matéria foi uma matéria que um site brasileiro colocou no ar, com uma foto da Alyssa Milano, que a gente está colocando aí no ar para você ver a foto. E ela simplesmente relatava essa notícia, de que foi feita essa campanha no Twitter do Me Too para quem tivesse sofrido assédio sexual. Porém, para nós aqui, a notícia se transformou nos comentários dessa notícia, que foram os mais surreais e absurdos que possa existir na face da Terra. Comentários de brasileiros na notícia. Muita criatividade. Grosseira. Inclusive, nessa foto, como vocês podem ver, o nenê com ela segurando o filhinho dela. E um dos comentários era, olha lá, já está ensinando a criança a meter a mão no peito de mulher. Não tem nada nessa foto. Não tem nada. nada. É o filho dela. É a mãe com a criança. É o filho dela que está segurando próximo ao peito da mãe. E aí um comentário totalmente infeliz. Entre os comentários de... Vocês têm que prestar atenção na roupa que vocês usam. Esse decote que vocês estão mostrando. Não, então assim, uma época que a gente fala tanto de cultura do ódio. As próximas notícias a gente vai ter muita coisa relacionada a isso. A gente fala muito sobre... hoje em dia as pessoas brigam demais a respeito de política, perde a amizade, perde a estribeira, perde a linha e tudo mais. Então, eu queria até fazer um comparativo com liberação de armas, né? Se hoje em dia se discute tanto por coisas tão banais, imagine se a gente tivesse liberação de armas no Brasil. Nossa Senhora. Ia sair todo mundo matando todo mundo, né? Aí a gente falou agora, infelizmente, da semana passada também, que o garoto que entrou armado dentro da escola e matou os amigos porque supostamente sofreu bullying. Bullying existe desde que minha avó, sabe? Tipo, há muito tempo atrás. Sempre existiu. A minha opinião hoje em dia é que a gente tem que criar os nossos filhos para essas situações, para eles saberem se defender dessas situações, tirar lição, É verdade. brincar em torno disso, porque se a gente transforma mais essas situações em cultura do ódio, vai ter muito mais casos por aí, né, Mar? Vai, não, e assim, é milenar essa coisa, assim, entendeu? A cobra já fez bullying com o Adão e a Eva. É verdade. Agora, você sofreu bullying quando você era criança? Na minha época, eu não pegava pilha. Aliás, é só você não pegar pilha. Exatamente. Finge que você não ouviu, é isso. Eu quando criança, eu tinha inúmeros apelidos, né? Primeiro que eu era japonês, oriental, 4 olhos, né? Japa, japinha, japorongo, jaspa, naquela... Até uso no show isso. Mas é verdade, tudo isso é verdade. 500 mil apelidos. Alemão, branquelo, todas essas coisas, tinha muito isso. E eu até estava contando para eles antes da gente começar que a minha inversão de coisas aconteceu porque durante um período eu era bulinado, não é? E depois virou o ano, eu emagreci, cresci, não sei o que aconteceu. Eu virei o cara que fazia o bullying, que perseguia os outros. Hoje, sim, quando eu encontro as pessoas que me tratavam mal, eu finjo que eu não conheço. Eu falo, eu não lembro quem você é. Agora, quando eu encontro os que eu fiz bullying, eu falo, desculpa, não ter feito brincar com você. Mas sempre teve, gente, pelo amor de Deus. Então a gente tem que ter muito cuidado na hora de avaliar, até um jornalista de comentário de você fazer na TV, a gente tem que avaliar profundamente mesmo as situações pra gente não criar mais o ódio em cima disso tudo. Porque a internet, ela dá uma proporção nessas coisas que triplica, né, a situação. Então é o que já falaram, a internet é um megafone, né? Você tá um megafone aberto para todo mundo ouvir e ler. Como essa próxima notícia que a gente tem. Você queria falar Quero só complementar, porque assim, agora falando muito sério, né? Porque o que eu vejo
principalmente nas notícias políticas, né? O pessoal de esquerda, o pessoal de direita, um xingando o outro, sabe, sem o menor pudor, sabe, xingando, bloqueando, filho da puta, mas é mesmo, não discutindo. Né? O que acontece? Aí você chega lá em cima, os partidos fazendo acordo, gente. Exatamente. Né? Os partidos fazendo acordo, o famoso acordão. Eles lá tudo bem, e a gente aqui se matando. Foi alguma coisa errada. Como a gente fala, em briga de marido e mulher não se mete a colher. Inclusive, teve uma campanha publicitária que foi inspirada no Pink Floyd e que foi confundida com a bandeira da LGBT. Então, assim, falta cultura para esse povo ridículo, básica, porque Pink Floyd é uma das maiores bandas do mundo, de todos os tempos, e não tem que dizer mais a respeito disso. E agora o cara vem e cria uma situação em cima, comparando a bandeira do movimento. Então, assim, a Polenguinho, sabe Polenguinho? Aquele Polenguinho que é tudo de bom? Uma delícia. Eles publicaram essa peça, né, dando referência ao álbum que tá aí até na tela de vocês, The Dark Side of the Moon, que é de 1973. Que é maravilhoso. E aí o que acontece? O pessoal achou que era uma campanha apoiando a causa LGBT. Aí o que aconteceu? A página do Polenguinho ficou repleta de crítica, de comentário. O pessoal colocou citação de Bíblia, envolvendo coisas que não tinha absolutamente nada. Não compro mais, tinha muito não compro mais. Gente querendo boicotar a marca do queijo lá do Polenguinho. E se fosse uma campanha? Foi o que se fosse também, né? Eles se viram assim numa situação de hoje em dia as marcas têm que justificar aquilo que elas estão fazendo. As suas campanhas publicitárias. Então, assim, eles foram lá, como eu acho que na época o Santander devia ter ido em redes justificar e não simplesmente se retirar de uma amostra, o que a Polenguinho foi lá e falou o seguinte, abre aspas, prezamos pela paz, respeito e pela igualdade em nossa comunidade. Embora não tenhamos feito alusão ao movimento LGBT, temos máximo respeito por isso. Pronto. Quer dizer, não tem nada a ver com o movimento LGBT, mas nós respeitamos o movimento. Entendeu? Então, ponto final. E, gente, vamos procurar o que fazer. Tem louça pra lavar. Muita. Sabe? Na minha época, minha mãe falava, vai lavar a louça. Hoje as menininhas em casa ficam lá no WhatsApp, não faz porcaria nenhuma. Ficam lá inventando moda. E eu aposto que comendo polenguinho. E comendo polenguinho, é verdade. Eu já criaria um produto chamado Polenguei, pra usar nos fetiches. Polengueizinho. Daí você não fica... Polengueizinho. Polengueizinho é ótimo, né? Meu Deus do céu. Gente, sabe uma outra situação que aconteceu? Quanto tempo que a gente tem Você sabe que eu sou virginiano, então eu fico dobrando papel, guardando, tá reparando? Você sabe um assunto que eu queria falar aqui pra você? 1 minuto e pouco. Nossa, sério? Dá tempo? Já caiu, Tudo bem isso? rápido. Não dá. Não, eu acho que a gente pode pegar e fazer o seguinte. Eu queria falar a respeito do... O que eu ia falar mesmo, Japa? Da sessão de teatro, é isso? Ai, meu Deus. Tem a cena pornô ainda pra falar. Mas isso vai ficar da só Fátima Bernardes. Você sabe que, olha... Teve uma sessão para você ver como anda a vida cultural do Brasil, né? Isso aconteceu no Rio de Janeiro, num teatro lá em Ipanema. Uma carioca foi assistir uma sessão do Inevitável Trem no Cândido Mendes, em Ipanema. O grande Giuseppe Oristani, o grande Exato. ator. Ela se atrasou um pouquinho, 10 minutos ela atrasou antes do início do espetáculo. Quando ela chegou, ela viu os dois atores da peça, que é o Giuseppe e a Carla Nagel, né? Saindo. Atravessando a rua, ela falou, poxa, mas o que os atores estão fazendo aqui? Quando ela chegou na bilheteria, era o seguinte, ela só tinha um ingresso vendido. Um ingresso vendido para o espetáculo, e aí ela não chegou, ela chegou atrasada. E o que aconteceu? Eles tiveram que encerrar a sessão. Não é triste? Um país deste tamanho, cada cidade com teatros maravilhosos. Eu e a Daniela Tuzini, a gente está viajando com o nosso espetáculo Uma Noite com Marcelo Mestre, de sexta-feira agora em Ribeirão Preto. O Japa também viaja com o espetáculo dele. E assim, tem teatros lindos pelo país inteiro e não tem público para ir. As pessoas, parece que é uma campanha contra, né? É verdade. Parece que estão fazendo uma coisa contra o teatro brasileiro, a cultura brasileira, tudo. Mas isso é um assunto que a gente tem que abrir esse leque grandiosamente. Isso pode acontecer no próximo programa. Eu também acho. Porque agora chegou a nossa pizza e a gente vai encerrar a pizza de estrogonofe aqui da família Luco. Maravilhoso, eu vou mandar vir pra cá. Sim, gente, muito obrigado a todos vocês. A gente aguarda na próxima semana. Isso, vamos tchau. Tchau, Japa. Tchau, Tchau. Mestre. Tchau. Beijo. Até as nossas redes sociais, hein? Exatamente.